acordei. Gente, eu levo mais ou menos 1 a 2 dias pra tomar banho. Tipo, completa um dia, eu tomo banho. Aí, não natural é antes de dormir ou à tarde, quando tá muito calorzinho. Sabe aquele dia ensolarado, que a tarde fica bem quente? Aí eu vou tomar banho. Ou então antes do meio-dia, porque, né? Enfim. Aí, hoje eu tô com a roupa de ontem, que eu gravei uns vídeos ontem. Eu postei no Shorts, eu não sei como é que fala o nome. Eu sei que eu postei aqui no YouTube, na outra parte, que é nos vídeos curtinhos. E eu tava olhando lá que eu fiz um vídeo sobre. Eu tava penteando meu cabelo, desembaraçando meu cabelo depois de quase um mês, mais ou menos, né, com o cabelo ao modo Rastafari. E aí, eu tava falando pra vocês como tava o cabelo e tudo mais, e eu tava desembaraçando, e eu ia falar sobre uma coisa interessante, que é sobre o câncer. Sério, no caso do câncer, as pessoas se preocupam muito quando elas recebem esse diagnóstico pensando em relação à doença. As pessoas temem, no caso, a doença. Só que, assim, o problema de fato é o tratamento que é feito no hospital. O tratamento hospitalar é um tratamento extensivo. Você está fora do conforto da sua casa, você fica em um ambiente, uma sala, em um lugar, esperando ali que os enfermeiros, que os médicos te atendam, venham até você, te mediquem, façam essas coisas. Então você sai do seu conforto de casa para ir para um outro ambiente. E isso é que faz você ficar estressada. E o estresse, como muita gente já sabe, causa cabelo branco, causa esse tipo de coisa que são coisas leves, que a gente considera leve, que dá para passar uma tintazinha, uma coisa do tipo, que para quem se incomoda e coisas assim, né? Mas que eu pelo menos vou vendo que é coisa do envelhecimento. Quanto mais a gente vai envelhecendo, a gente vai percebendo as coisas e a gente vai se estressando mais. E aí, com isso, eu acabo levando nessa questão. Eu vou envelhecer com meu cabelo branquinho, entendeu? Tipo, zero tinta, zero tinta. É assim eu espero, glória a Deus. E aí, a questão do câncer seria essa. O problema é o tratamento, entendeu? Então, se você resolver fazer em casa, tipo, abandonar o tratamento e seguir orando, pedindo a Deus para que te livre dessa doença, para que te cure dessa doença, e você já se sentir bem em relação a ela, entendeu? Você saber lidar com o câncer que você está passando, que você está vivendo. Porque, assim, já surgiram manchas no meu corpo, e tem gente que quando vê uma mancha já pensa assim, e essa mancha aqui, o que é? Tem que ir no hospital. Qualquer coisinha, as pessoas querem ir no hospital. Hoje o acesso ficou mais fácil por conta de transporte, de ligar, você pode ligar e rapidinho já tem o transporte em casa e tal. Então, qualquer coisinha as pessoas já querem ir para o hospital. E, gente, às vezes a mancha desaparece depois. Já surgiu manchas em mim, que eu mesmo fiquei analisando e fiquei pesquisando, e de tantas pessoas falarem sobre isso, eu comecei a ficar pensando, será que, né? Eu fiquei pensando, e quando eu vi, a mancha desapareceu. Sumiu, tipo, nem precisou ir em hospital, nem nada assim, precisar de avaliação. Porque se eu fosse passar por uma avaliação, dependendo do médico, da experiência, do tempo que ele tem, do que ele estudou, ele poderia falar que eu estava. E aí ele poderia recomendar um tratamento, e aí eu poderia estar passando por várias coisas, e enfim, chegar naquelas coisas bem ruinzinhas que as pessoas falam, que é que cai cabelo, que faz um monte de coisa assim. E, gente, para as mulheres que, pelo menos eu, gosto muito do meu cabelo, gosto, por mais que eu fiquei quase um mês sem cuidar dele, né? Eu gosto dele, eu molhava, eu tava molhando, mantendo a água, a hidratação. Só que ele seca muito rápido. Aqui a minha cidade é quente, é uma cidade que faz calor, então ele secava muito rápido. E aí, aqui mesmo tá seco, tá sequinho, eu não tomei banho ainda. Eu tava planejando tomar banho todos os dias e molhar ele todo dia e pentear pra evitar o embaraço, porque ficou numa situação assim que, ó, tive que pedir ajuda à minha mãe, orei pra Deus, pedi ajuda à minha mãe e deu tudo certo no final, desembaraçou. E hoje mesmo ela tava falando, toma banho, lava o cabelo pra evitar o embaraço. E aí, é isso, tipo, é melhor você ter o cuidado em casa do que você tá passando do que o hospital. A minha família preferiu assim, entendeu? E eu orando, pedindo a Deus também para que fosse em casa. Quando eles descobriram o meu problema, a minha ansiedade, sugeriram a internação, né, que eu poderia me internar de forma voluntária no hospital, ou então eu poderia ficar em casa, tendo um tratamento em casa com a família. Minha família, nesse momento, deu apoio e eu pedi, orando a Deus, pedi que fosse em casa mesmo. E foi assim, e tá sendo em casa, e tá sendo muito bom ser em casa.
esse tratamento tá sendo muito melhor. Tô podendo gravar vídeos pra vocês. Então, se eu tivesse agora no hospital, eu estaria sem gravar esses vídeos, entendeu? Eu estaria sem fazer conteúdos esses que um dia eu já assisti de outras pessoas. Eu já assisti conteúdos de Whindersson, conteúdos engraçados, já assisti conteúdos de músicas, de coisas assim, de paródias, de coisas do tipo, que eu gostava muito de pessoas que estavam fazendo conteúdo. Então, eu tava me divertindo, curtindo, sendo feliz, saudável. Então, é isso, entendeu? A pessoa às vezes tem um propósito de estar em um lugar que vai fazer com que o tratamento dela seja melhor do que estando no hospital, entende? Então, quando vocês perceberem que estão com alguma coisa assim, vocês se acharem estranhos, orem a Deus, peçam a Deus, chamem por Deus, que a cura ela vem. É sério. Eu tava só pra vocês terem uma noção, é sério mesmo, eu tava passando mal, enjoei, eu comi muita coxinha. Eu comi muita coxinha ontem. Eu falei com a minha mãe que eu ia comer coxinha até enjoar, entendeu? Eu falei com ela, eu falei com Deus também, que eu ia comer até enjoar, porque eu tava comendo muito salgado. Então, assim, eu tava comendo. Eu comi tanto que eu comecei a vomitar. Entendeu? Tipo, e é errado comer muito assim. Eu comi muito, enjoei e comecei a vomitar e comecei a ficar muito assim, aquela sensação ruim de enjoo que você. Acho que alguém já sentiu, né? Porque sou eu, porque sou eu. Enfim, alguém já deve ter sentido alguma coisa assim, esse enjoo, essa vontade, uma tontura, um negócio assim, é muito ruim. Então, eu pedi a Deus, eu fiquei chamando por Deus, e aí aliviou. Eu comecei a vomitar, joguei tudo pra fora e aliviou em casa mesmo. Então, tipo assim, por um momento eu pensei em hospital. Eu pensei em hospital, soro, hidratação, alguma coisa. Eu já veio no meu pensamento hospital e depois eu pensei, por que me chamar por Deus, entendeu? Tipo, eu chamei por Deus. Na verdade, eu chamei por Deus primeiro. Eu fiquei repetindo o nome de Deus. E aí a cura veio. Eu comecei a vomitar, joguei tudo pra fora, tudo que tava me causando esse mal-estar. Joguei tudo pra fora e agora estou bem aqui gravando pra vocês. Então, nesses momentos, orem, peçam a Deus orientação do que deve ser feito, entendeu? Então, na agonia, eu pensei por um momento em ir para o hospital e agora eu tô bem aliviada, passou tudo, melhorou tudo, estou muito bem. E é isso que eu recomendo pra vocês. Eu fiz meio ano de enfermagem, eu fiz meio ano. E por mais que eu seja da área da saúde, que eu tenha interesse pela área da saúde, o foco da saúde é o bem-estar do paciente, é o paciente ficar bem. Então, se ele ficar bem em casa, é melhor que ele esteja em casa, entende? Então, se o tratamento, o médico tem que orientar isso, né? E as pessoas da área da saúde que estão ali participando disso têm que orientar, e eu, como enfermeira, tenho que orientar vocês, como uma futura enfermeira que já está encaminhando para isso, eu tenho que orientar vocês de que o tratamento é um tratamento ruim, extensivo, que você pode fazer em casa, orando, pedindo a Deus, comendo frutas. Eu acho que eu não sei se eu mostrei pra vocês aqui, eu vou mostrar. Eu tava comendo frutinhas saudáveis, comer frutas desse tipo é muito boas, são muito boas. Então, assim, tem vitaminas também. A minha mãe compra vitamina aqui pra imunidade, que é laranja. É basicamente laranja. É basicamente. Entendeu? Tipo, eles usam muitas coisas assim artificiais, coisas. Se você parar pra ler a embalagem, você vai ver que tem muitas coisinhas artificiais e tudo mais. Mas o básico é laranja, entende? Então, se você puder comprar laranja, poder ir na feira comprar laranja, tem pessoas que levam em casa. Aqui em casa passa uma pessoa com a moto e ele entrega em casa, na porta. Ele já pega de algum lugar, já entrega, já pega a comissão dele, já fica com o dinheiro dele, eu creio que seja assim. E que Deus multiplique, porque ele entrega na porta mesmo as frutas bonitas, a gente compra e a gente come, se alimenta e fica bem, entende? Então, é muito bom. Se puder ir na feira também, se você tiver carro, transporte, ou pegar um Uber, um Bora, pegar um aplicativo, baixar. Você pode baixar o aplicativo da sua cidade. Na minha cidade, o que funciona é o Bora e o Inder Driver. Mas tem outras cidades que funcionam o Uber. Então você pode estar chamando o Uber, alguma coisa assim, para ir até a feira fazer uma compra de frutas. Comprem frutas para vocês. Vão ajudar muito, entende? Porque as frutas vermelhas, todos os tipos de frutas, mas as frutas vermelhas são muito boas para a imunidade. Eu comia muita cerola na roça e eu vivia bem. Eu vivia correndo, andando, era criança muito feliz, assim, que andava, que brincava muito. E quando eu vim para a cidade, toda época de acerola, eu vou para a roça. Toda época de acerola, quando tá chovendo muito lá e as acerolas brotam, eu vou para lá. E aí eu como muito. E aqui na cidade eu como outras frutas, que também são muito boas, são muito gostosas, saborosas.
Então, são boas para a imunidade. E assim, é bem difícil a gente gripar. É muito difícil. É só quando o clima ele muda de forma drástica mesmo. Tipo, a gente tá no sol hoje e amanhã começou a chover. Começou a chover um temporal, uma chuva muito forte. E aí, quando acontece isso, essa mudança de clima muito repentina, assim, acaba que a gente gripa pela mudança muito rápido, entende? Então acaba gripando, tendo alguma coisa do tipo. Eu fiquei com a minha mãe uma semana, quase uma semana mais ou menos, gripadas. Melhorou em menos dias. A gente tomando muita água, tomando muito líquido. E também ela comprou uns remedinhos pra gente tomar, farmacêuticos. Isso a gente utiliza em último caso. Eu pedi pra ela, eu falei pra ela, mãe, pede pro meu pai comprar algum medicamento pra gripe, porque eu tô me sentindo gripada mesmo, assim, com quase todos os sintomas da gripe, quase todos. E aí ela pediu pra comprar e ela comprou e melhorou mais rápido. Só que se eu deixasse pelo natural, ia melhorar em 7 dias, mais ou menos, de 7 a 10 dias, dependendo do caso, ia melhorar nesse tempo. E eu poderia ficar comendo fruta, só que aqui em casa tava sem, a gente tava sem laranja, assim, essas coisas também. Então, acho que por isso a imunidade abaixou um pouco e a gente ficou mais suscetível a pegar o vírus, né, a doença, a gripe. Mas aí agora a gente tá bem melhor. O nariz desentupiu também. Para o nariz, a gente usa aqui descongestionante nasal, tá bom? Então, a gente compra na farmácia. O jeito natural, ele, quando a gente deixa no natural, fica um entupido e o outro fica livre, né, pra gente respirar. Glória a Deus por isso também. Porque é Deus quem faz acontecer as coisas, assim, pra gente passar por esses períodos de forma mais leve. Porque por mais que seja chatinho ficar com o nariz, é melhor sendo só um. Então, quando eu ficava assim, né, na roça, quando não tinha esses remédios, a minha avó ela passava um olhinho assim, que já aliviava, já ajudava muito mesmo. Então já dava uma sensação, porque que eu ficava mexendo no nariz e acabava escorrendo e dava um alívio ali, eu conseguia dormir. E hoje em dia já tem o Vic, já tem outros produtos mais modernos na farmácia que as pessoas utilizam. Mas aí eu tô falando do meu tempo, do meu tempozinho que eu fiquei lá. E aí, é isso. Meu pai comprou depois, porque eu morei, como eu falei pra vocês, eu morei um tempo, não sei se eu falei aqui, né, mas eu tô falando agora. Eu morei 5 anos, de 5 a 7 anos com meus avós, mais ou menos. De 5 a 7 anos. E aí, eles eram como se fossem meus pais pra mim, entendeu? Eles cuidavam de mim muito, assim. E os meus pais de sangue, meus pais biológicos, eles estavam aqui trabalhando e eles levavam para mim mantimentos. Meu pai levava comida, doces, bolachas, coisas assim, coisas que eu não conhecia, porque meus avós compravam outros tipos de alimento. Então eles compravam doces, coisas assim. E a gente estava mais acostumado a se alimentar com coisas da natureza. Então eu me alimentava de frutas. Lá tem muitos pés de frutas, tem pé de imbu, tem pé de acerola, pé de manga. Estão plantando também mamão, tem plantações de mamão agora, já quando eu tô maior. Na época que eu era menorzinha não tinha mamão, não lembro de mamão lá. Mas agora que eu tô grande, tem pé de mamão também. E cada mamão desse tamanho aqui, e docinho, docinho, uma delícia demais. E eu comecei a plantar laranjinhas lá. Agora é minha vez de plantar. Já plantaram para mim, agora é minha vez de plantar. Eu comecei a plantar laranjinhas lá na roça dos meus avós. Comecei a levar sementes daqui da cidade, do que minha mãe compra. Eu comprei também, já comprei algumas vezes. Então, do que eu compro, minha mãe compra. Eu comecei a levar, a guardar sementinhas para levar para lá. Teve uma vez que eu guardei até como é o nome? Do, esqueci agora, da cabecinha do abacaxi, que chamam de coroa, da coroa do abacaxi. Eu comecei a levar, eu queria levar, na verdade, a coroa do abacaxi, eu ainda vou levar para plantar lá para ver se dá, entendeu? Porque é uma coisa que eu ainda não vi lá e eu vou levar para ver se nasce abacaxi. Abacaxi é uma fruta que eu gosto muito, só que assim, é uma fruta que não tem semente. Eu achei isso assim, eu parei para pensar, é uma fruta que não tem semente. Tipo, como assim? Você já viu a semente do abacaxi? Como é que dá o abacaxi? Eu não sei, entendeu? Aí eu pensei que era pela parte de cima, porque eu pensei e eu pesquisei. Eu pesquisei também sobre, eu não sei o que veio primeiro, o que veio antes, né? Mas, enfim, eu pesquisei e eu vi que eles plantam a parte de cima da cabeça mesmo, e ali é que nasce a fruta, entendeu? Vai criando a raiz, a parte do. Eu não sei explicar, gente, mas pesquisem no YouTube como que nasce abacaxi, que vocês vão ver, entendeu? Como é que nasce, como é que planta. E é muito interessante. E eu gostei da ideia de plantar. Eu já plantei aqui em casa. Eu plantei 2 pezinhos de laranja. Não, foi 2 pezinhos de laranja, alguma coisa assim, porque eu plantei com 2 sementes. Foi 2 pezinhos. Então, eu não sei se ele vai dar com uma semente só, entendeu?
Tipo, com uma semente só, eu não sei se vai dar. Mas tá, eu tô vendo ali se vai, né, já crescer um pouquinho e talvez acabe nascendo, acabe crescendo e ficando bom. Minha mãe pegou o que eu plantei de manga. Ela pegou e entregou pro vizinho. Ela conversou com o vizinho do outro lado, que o quintal é maior, conversou, entregou para ele e falou que quando começasse. Gente, eu ainda tô um pouquinho com a tosse. É só um pouquinho mesmo. Porque assim, quando a gente não deixa o nosso corpo mesmo reagir natural, de forma natural, e a gente acaba querendo antecipar com medicações, acontece esse tipo de coisa, que melhora, mas é tipo, não é 100%, entendeu? Então, até melhorar 100% é o natural do nosso corpo, que vai agir por mais um tempo, pra gente nem perceber mais que tá gripado. Tipo, que nem, né, esquece quando você percebe, já melhorou e tudo mais. Você nem percebe, você segue a vida e tudo mais. E o que eu tava falando, eu esqueci mesmo. Eu esqueci, entendeu? Um dos sintomas da gripe também, às vezes, é você ficar meio lento em relação à memória e coisas assim também. É porque a pessoa quer só descansar. Então, o que os médicos recomendam nesse momento é isso: é você descansar, você beber muita água, se hidratar, beber muito suco, coisas do tipo, que você recupera rapidinho e fica tudo bem. E o que eu ia falar mesmo era sobre a plantação. É isso, eu quero muito plantar lá, pé de abacaxi. O de manga eu plantei uma vez lá, só que acabou não dando, porque era num lugar que a água não chegava. Eu achei que ia chegar, mas não chegou, entendeu? Tipo, era uma descida, que lá tem a pia de lavar louça. Aí eu queria que aproveitar essa água da louça para poder nascer a plantação, entendeu? Tipo, eu pensei assim, porque tem uma outra pia, que é a pia da cozinha. Aí tem uma pia fora de casa e tem a pia da cozinha. A pia da cozinha, a água cai, escorre e cai no pé de coco. O pé de coco já tá gigante. Vocês não têm noção do tamanho do pé de coco. Quando eu fui em Ilhéus pela primeira vez, eu vi pé de cocos assim à beira da praia. Quando eu vi o pé de coco lá, era tudo tipo baixinho. Quando eu comparei com o pé de coco do lugar dos meus avós, eu fiquei tipo assim, incrível, entendeu? O pé é enorme. Você tem para subir, para tirar o coco, tem que ter um negócio grandão para poder alcançar o pé de coco e pegar o coco, entendeu? Você não consegue pegar com a mão. E no de Ilhéus lá dava para pegar com a mão, assim, ele tava meio verde, mas tava bom. Dava para pegar, entendeu? Só que era de um lugar privado, então eu só tirei fotos e ficou tudo bem. Eu fui lá comprar R$ 7 o coco. É isso. R$ 7 o coco, entendeu? E na casa da minha avó, eu tomando meu coquinho lá, tranquila, sem pagar nada. Só plantaram e cresceu, e graças, glória a Deus, o pé ficou enorme, enfim. E assim, eu tô dando muito glória a Deus, parecendo a Virgínia, né? Mas aqui tudo na nossa vida, tudo que a gente vê de bonito, de lindo, assim, a gente tem que dar ou glória a Deus ou bens a Deus, como faziam os antigos. Tipo, bens a Deus, entendeu? Então, o pé ficou enorme, ficou dando um suco bem gostoso, sabe? O suco do pé da fruta, do coco, é uma água, na verdade, uma água bem docinha, bem gostosa, que é um suco natural, não precisa adicionar mais nada, entendeu? É uma delícia natural. Eu gosto muito, gosto de coco ralado, gosto de doce de coco. Eu gosto de coco, já falei isso. E meu namorado, meu ex, na verdade, não, meu ex, ele também gostava muito de coco. Então a gente tinha essas coisas em comuns, assim, a gente tinha várias coisas em comuns. Mas, enfim, passado já é passado. Eu tô com o meu atual, que temos muitas coisas em comuns também. A gente crê em Jesus, a gente lê a Bíblia, a gente. Na verdade, eu leio, ele ouve de outras pessoas, porque as outras pessoas já têm ali. Ele também tem a Bíblia dele no celular, ele vai acompanhando com as outras pessoas. Então, o que os pastores falam, eles olham na Bíblia para conferir se está falando certinho, com base no que está na Bíblia. O que é muito bom, né? Ficar acompanhando desse jeito. É uma forma muito inteligente de acompanhar. E assim, a gente tava indo pra igreja juntos, tava tudo muito lindo, muito bom, mas eu decidi sair porque, assim, eu sou batizada na religião católica e como eu sou batizada na religião católica, eu acho que esses lugares acabou que me incomodou de certa forma, entende? Talvez seja melhor eu frequentar a igreja que eu fui batizada quando eu era pequenininha, quando eu era novinha, criancinha. Então é melhor frequentar a igreja católica. Mas fora isso, eu gostei muito da igreja evangélica, eu tinha tendência a ser evangélica,
entendeu? Eu tinha muita tendência e queria me batizar na religião. Só que eles falaram que ia levar tanto tempo, ia ter toda a burocracia, ficar frequentando, fazer um monte de coisa, que eu cansei, entendeu? Eu fiquei tipo assim, já fui quando era criança, alguém jogou uma aguinha, alguém passou alguma coisinha, já, né, já abençoou, já entregou na mão de Deus. A minha bisa já fez uma reza uma vez que eu precisei, que falaram que eu tava com olhado. E aí a minha bisa me rezou, a minha avó contou isso. A minha bisa me rezou, fiquei bem depois. Então, assim, são pessoas de fé na minha família, glória a Deus por isso. E eu fico muito feliz. E, gente, eu sou fã da Virgínia, tá bom? Eu sou fã, eu fiz uma collab com ela no TikTok. Pra quem não tem meu TikTok, é Índia Santana. Gente, eu não vou colocar aqui, não vou escrever, mas é Índia com Y, tá bom? Eu gosto muito desde, tipo, quando eu era novinha, dos meus 12, 13 anos, eu comecei a gostar muito do nome da letra Y. E Y é um nome, né? Você fala, tipo, Y. Não é como as outras letras que é rapidinho, tipo A, B, C, D, E, F, G, H. Entendeu? H também forma uma palavra. Todas, na verdade, formam um pouquinho de palavras, mas o Y é bem grande, tipo Y, entendeu? E o meu nome é Ingrid, I com I. Então tem tudo a ver com Y. Entendeu? É isso, o meu primeiro namorado, eu não vou dar dica pra vocês, mas, já falando, né? Começava com Y. Começava com Y. Socorro! Eu não querendo revelar, e assim, já revelando, né? Mas enfim, pode ser vários nomes. Pode ser vários nomes. É ex, é passado, o meu atual, eu jamais vou revelar, entendeu? Segredo guardar no potinho pra mim só, entende? Porque ele foi muito especial. Ele fez muita coisa do que eu gostaria que fosse feito pra mim, entendeu? Que eu achava que, nossa, eu fiz tanta coisa, eu merecia, entende? É tipo isso. Eu estudei 22 anos. Me pede em casamento? Porque estuda. Brincadeira, gente, é brincadeira, sério, é brincadeira. A gente pede em casamento, a gente pede em namoro alguém quando a gente gosta da pessoa, quando a gente ama a pessoa, quando esse amor é correspondido, é uma coisa muito bonita e fica tão intenso que quando separa é uma tristeza, entendeu? Muitas pessoas acabam entrando em depressão mesmo, ficam tristes de separar de uma coisa que é tão boa, entendeu? E que foi tão ótima pra você. Então, pra mim, pra você, enfim, eu já passei por isso, já passei por esses momentos e superei. E superei, sério, o choro dura uma noite, sério mesmo. Teve um dia que eu chorei por uma pessoa, isso quando eu tinha 15 anos. Hoje eu tenho 22, já passou, já nem lembro direito, eu lembrando aqui, né? Mas enfim, eu tinha 22, eu tinha 15 anos, agora eu tenho 22 anos. E na época eu chorei pela rejeição, entendeu? Pelo sentimento de rejeição em mim. Foi esse sentimento que eu senti, rejeição e enganação também, porque eu não sabia que o moço já tinha um compromisso e ele ficava de papinho com as meninas na escola. E o compromisso dele era com outra pessoa que era de fora dessa escola, entendeu? Aí eu fiquei tipo assim, eu fiz uma cartinha bonitinha pra ele, me declarando, ele me contou na hora que, tipo, que ele tinha uma namorada, ele foi sincero. Era homem, gente. E o meu atual também, viu? Ele foi sincero pra mim e falou que ele tinha uma namorada. Aí eu falei assim, então tá, mas me devolve a carta aqui. Eu fui pegando a carta, me devolve a carta aqui. Aí ele, não, mas deixa eu ler. Eu falei, não, você não vai ler. Você já tem alguém. Então separa, termina. Você quer ler minha carta? Não faz sentido, entendeu? Aí ele, não posso terminar com ela, porque ela falou que se eu terminar. Enfim, tem coisas meio estranhas, assim, que ele falou lá, que eu fiquei tipo, problema, viu? Problema, filho de vocês. Tchau. Entendeu? Some da minha vida. Aí eu peguei e comecei a ignorar o guri, entendeu? Sumi, eu fiquei muito triste. E eu voltei pra casa com a carta e eu chorei. Eu desidratei. Eu chorei, sério mesmo. Eu falei assim, eu achei que eu tinha uma chance. Eu achei, porque ele ficava me olhando, a gente sentava junto, a gente brincava um pouquinho, tinha aquelas amizades, sabe, coloridinha, coisa do tipo. Então eu chorei depois, aí vieram pessoas falando pra mim, você sabia que ele tinha namorado? Eu falei, gente, se eu soubesse eu teria essa cara de pau. Me fala. É complicado, né? Só se eu tivesse meio assim, louca, apaixonada, coisa do tipo, pra ignorar tudo isso. Então, é meio estranho. E aí eu terminei, mas eu chorei muito, muito. Mas tem aquela música, né? O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. E foi assim. Veio pela manhã, eu fui pra escola como se nada tivesse acontecido e tive que lidar com tanta fofoca, com tanta coisa no meu nome que eu fiquei assim, socorro.
Socorro. E aí, tipo, teve uma questão de afastamento de amigas, minhas amigas se afastaram um pouco, e aí eu tive que me juntar com outras pessoas, teve toda uma questão. E foi coisa, gente, foi muita coisa. E eu nem sei qual é o nome que eu vou colocar no título do tema desse vídeo, porque eu falei de tanta coisa aqui, de tanta coisa que dava pra fazer não sei quantos vídeos em um só. E eu vou encerrar logo pra já colocar um título que faça algum sentido. Deixa eu ver qual vai ser o título aqui. Eu vou pensar junto com vocês dessa vez. Acho que eu vou colocar o título de. Ai, qual o título? Vocês já devem saber qual é o título porque vocês leram. Bora ver se bateu certinho mesmo na hora que eu editei e fiz o negócio. Eu vou escolher falar sobre. Qual vai ser? Qual vai ser? Qual vai ser? Sentimento de rejeição. Vou falar desse guri que eu passei por tudo isso. Já fica no final do vídeo, então a pessoa vai achar que foi clickbait, mas não foi não, entendeu? Ah, não foi não, sério. Eu vou colocar isso, sentimento de rejeição. É horrível, é muito horrível você se sentir rejeitado, entende? Eu vou colocar sentimento de rejeição lá pra metade do vídeo. Tipo isso. Tchau, tchau, beijos.